quero compartilhar hoje com você no nosso devocional o Salmo 91, que é um salmo bem conhecido, e é um salmo inclusive que as pessoas usam, deixam nas suas casas o Salmo 91 aberto. Inclusive outras religiões, as pessoas falam que é para atrair proteção. Bom, de fato o Salmo 91 é um salmo que remete muito à proteção. E é engraçado que quando a gente pensa, assim, em proteção, logo vem o Salmo 91, que é um salmo muito poderoso, de fato, Mas a proteção, ela não vem em si do salmo estar aberto na nossa casa, Isso não atrai a proteção. O que atrai a proteção de Deus é o nosso relacionamento com Ele, Então eu quero hoje trazer um pouquinho o Salmo 91 de uma forma mais detalhada e de uma forma que vai trazer um entendimento prático pra gente do que é o Salmo 91. E eu espero que esse entendimento mude a nossa forma de encarar a realidade em relação à proteção de Deus, Eu vou começar lendo, eu queria, se possível, que você lesse comigo Salmo 91, eu vou ler todo ele, tá? Eu vou ler de pouquinho em pouquinho, eu vou ler e vou parando. Então, eu vou começar lendo a versão aqui que eu trouxe, é uma versão mais atualizada, Bom, vamos lá, o Salmo 91, versículo 1. Aquele que vive protegido pelo Altíssimo, guardado pelo Todo-Poderoso. Aí, versículo 2. Pode dizer ao Senhor: o Senhor é minha proteção e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Bom, o Salmo 1, ele fala que quem vive, aquela pessoa que vive protegida pelo Altíssimo, por Deus, guardada por Deus, ela pode dizer ao Senhor que o Senhor é a proteção dela e a fortaleza dela. Deus é o Deus em quem ela confia. Bom, e aí o que a gente tira desse primeiro versículo do Salmo 91? O versículo 1, ele traz posicionamento. Quando a gente está passando por algum tipo de dor, de problema, de dificuldade, a gente precisa sair da posição de reclamação, de murmuração, de choro, sem esperança, sem enxergar uma possibilidade, e ir para o nosso quarto, ir para o nosso secreto. O nosso quarto pode ser o nosso quarto, o nosso banheiro, nossa sala, nosso cantinho da oração. Como diz lá em Mateus 6, que é para a gente entrar para o nosso secreto, está em segredo. Está em segredo é o nosso relacionamento, eu e Deus, que pode ser em qualquer lugar. Pode ser inclusive quando você está tomando banho, em qualquer momento. Ana, mas você não entende, a minha casa é pequena, eu não tenho um espacinho para eu fazer um quarto de guerra, como aquele filme. Eu também não tenho, Normalmente o que eu faço é para ter aquele momento, não que eu só faça isso nesse momento, mas para ter aquele momento mais eu e Deus ali, um momento maior, eu vou espero até todo mundo dormir, ou então antes do pessoal acordar, e vou para a área de serviço, e vou lá com meu fonezinho de ouvido, com a minha Bíblia, leio a Bíblia, adoro um pouco a Deus, oro. Esse é o meu secreto. Então, aqui é a pessoa que pode dizer ao Senhor que o Senhor é a proteção e a fortaleza dela, o Deus em quem ela confia, é a pessoa que vive protegida pelo Altíssimo. E onde é esse lugar de proteção do Altíssimo? Onde é esse momento que a gente busca a proteção de Deus? É no nosso quarto, é no nosso secreto.
Então, aquele que vive em um relacionamento íntimo com Deus, no secreto com Deus, guardado pelo Todo-Poderoso, pode dizer: o Senhor é a minha proteção e a minha fortaleza. Então, o versículo 1, ele nos remete a posicionamento, a sair da posição de dor, de choro e ir para o secreto, ir procurar abrigo no Todo-Poderoso. O versículo 2, ele trata sobre declaração. A pessoa que está no secreto, que se posiciona, ela pode dizer: o Senhor é minha proteção e a minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Então, o versículo 2, ele traz para a gente um contexto de declaração. Deus criou o universo declarando, ele trouxe à existência as coisas com declarações. Tudo que a gente declara, a gente cria realidade. Quando a gente declara com fé, a gente cria realidades à nossa volta. E aí eu vou continuar agora com o versículo 3 ao 13, tá? Que diz assim: Ele o salvará das armadilhas e do veneno mortal. Ele o protegerá debaixo das suas asas, e lá você estará seguro. A sua fidelidade o protegerá como um escudo. Você não terá medo da escuridão da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não ficará assustado com a peste que se espalha sorrateira nas trevas, nem da praga que devasta ao meio-dia. 1000 podem cair à sua esquerda, 10.000 à sua direita, mas nenhum mal o atingirá. Você olhará tranquilamente e verá Deus castigando os pecadores desobedientes. Tudo isso acontecerá porque você disse. Aí, volta lá para o versículo 2. Esse versículo, ele traz um pouco do que a gente já leu no versículo 2. Tudo isso vai acontecer porque você diz: o Senhor é minha proteção, o Altíssimo é a minha morada segura. Porque você declarou. Tudo isso, essa proteção vai acontecer porque você declarou com a sua boca que o Senhor é a sua proteção, o Altíssimo, Deus, é a sua morada segura, é o seu lugar seguro. Versículo 10. O mal não me apanhará de surpresa, e o meu lar não será atingido pela desgraça, porque o Senhor dará instruções especiais aos seus anjos para protegerem todos os seus caminhos. Eles o apoiarão com as suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra no caminho. E agora o versículo 13. Você enfrentará sem medo o leão e a cobra venenosa, matará o leão e pisará a serpente. Do versículo 3 ao versículo 13, a gente recebe as promessas de Deus para aqueles que se posicionaram no secreto, para aqueles que se posicionaram na sombra do Onipotente. Então, quando a gente se posiciona e declara que o Altíssimo, que Deus é o nosso Senhor, é o Deus em quem confiamos, Ele declara, Deus promete tudo isso pra gente, a proteção, que o mal não nos apanhará de surpresa. E agora o versículo 14 ao versículo 16 diz assim, 14, assim diz o Senhor a seu respeito: Ele se entregou a mim de todo o coração. Aí agora eu quero que você ouse a transformar essa palavra como tua palavra, a palavra de Deus, tomando posse dessa palavra. Assim diz o Senhor a seu respeito. Assim diz o Senhor ao respeito da Mari. Assim diz o Senhor a respeito da Jarleia, da Andréia, da Cláudia, da Corina, da Cris, da Duda, da Elisa, da Fernanda Nascimento, da Fernanda Faria, da Fabiana, da Juliana, da Lucimara, da Ludmila, da Mariana, da Patrícia, da Rafaela, da Raquel, da Roberta, da Rosa, da Samira, da Thalita e da Teca e da Ana. Assim diz o Senhor a nosso respeito. Ele diz assim pra gente: Ele se entregou a mim de todo o coração. Quem se entregou a mim a Deus de todo o coração? Nós, no secreto, nos entregamos a Deus de todo o coração. Por isso eu o salvarei. Ele me conhece pessoalmente e por isso o colocarei num lugar alto e seguro. Ele me pedirá ajuda e eu responderei. Quando estiver em dificuldades, eu estarei ao seu lado.
resolverei os seus problemas e lhe darei uma posição de honra. Darei a ele uma vida longa e feliz. E lhe mostrarei a minha salvação. Gente, que palavra maravilhosa. Lê esse Salmo 91 de novo, quando você puder, declarando, colocando o seu nome nesse Salmo 91. Porque é isso que Deus diz pra gente. Assim diz o Senhor a seu respeito. Assim diz o Senhor ao meu respeito. Bom, Ana, já que você se entregou a mim de todo o coração, eu vou te salvar. Já que você me conhece pessoalmente, eu vou te colocar num lugar alto e seguro. Você me pediu ajuda e eu vou te responder. Quando você estiver em dificuldades, Ana, eu vou estar ao seu lado. Eu vou resolver os seus problemas e vou lhe dar uma posição de honra. Eu vou te dar uma vida longa e feliz e eu vou te mostrar a minha salvação. Gente, faz isso, lê o versículo, o Salmo 91, versículo 14 a versículo 16, colocando o seu nome, conversando com Deus. Eu tenho certeza que a sua visão em relação ao versículo 91 vai mudar a partir de você ler com esse entendimento, Salmo 91. Primeira coisa, vamos nos posicionar. Quando a gente tem um problema, a gente corre para o nosso secreto, para o quarto, para conversar com o Altíssimo, para conversar com o nosso Pai. E aí, a partir desse momento, a gente declara com a nossa boca que Ele é a nossa proteção, que Ele é o nosso braço forte, que Ele é a nossa fortaleza e é nele quem a gente confia. E aí, a partir daí, vamos receber todas essas promessas que tem do versículo 3 ao versículo 13, de proteção. Deus nos promete proteção. E o versículo 14 ao versículo 16 é a resposta que Ele nos dá quando nós nos posicionamos. Que coisa maravilhosa. Eu quero, de fato, que você entenda isso no seu coração, com todo o seu entendimento. Pede a Deus, Deus, som do meu coração, o que está faltando para eu viver isso? Eu quero compartilhar algo rapidinho com você. Eu tinha muita dificuldade, assim, eu nunca tinha tempo, eu chegava do trabalho tarde, nunca tinha tempo. Quando eu chegava em casa eu já estava cansada, eu não queria, eu falava com Deus ao longo do dia, assim, mas eu não parava para ler a Bíblia, para falar com Deus. Então eu comecei a fazer um propósito. Eu perdia muito tempo em rede social. Quando eu chegava em casa, cansada, eu falava, não tenho tempo, mas eu tinha tempo para rede social. Então, o que eu fiz? Eu excluí por um tempo o meu Instagram e o meu Facebook. Excluí. Tirei, desabilitei, desinstalei do meu telefone para nem olhar para a cara dele, para nem correr o risco de cair em tentação e abrir. E eu fiquei assim 1 mês, 2 meses, quase 3 meses assim, excluindo, né? Sem esses aplicativos. E aí, quando eu voltei, né? Quando eu abri novamente, quando eu instalei novamente, eu já era uma coisa assim, naturalmente aquilo não me interessava, não era o centro da minha vida. Eu estava cultuando isso, eu estava perdendo mais tempo da minha vida, dando primeiro lugar para isso do que para Deus. Então eu cortei isso da minha vida um tempo, e aí eu consegui ter o domínio sobre isso, o controle, de quando eu instalei novamente, eu já tinha a prioridade certa, que é Deus. Eu passei a ler a Bíblia da forma que eu deveria ler mais, ter um momento de relacionamento com Deus maior, ampliar minha intimidade com Deus a partir disso. Então foi dessa forma. Pode ser que você faça de outra forma, pode ser que a sua prioridade hoje não seja a rede social, mas que você esteja perdendo tempo vendo televisão. Outra, não ligo mais televisão. Eu não estou falando para você fazer isso, mas comigo teve que ser dessa forma, radical. Não tem nada que vá nos edificar, gente, nada. O que nos edifica, o que nos alimenta é a palavra de Deus. Da mesma forma que foi
um alimento que tirou, que matou espiritualmente, de uma certa forma matou espiritualmente o primeiro homem, que foi Adão e Eva, o alimento, a gente deixar de priorizar o alimento que Deus nos dá, que é a palavra dele, a gente morre espiritualmente. A gente se afasta de Deus por vergonha, entra o pecado, a gente dá brecha. Então, eu quero deixar essa palavra para você, eu quero que ela de fato penetre o teu coração e que Deus fale grandemente, abundantemente assim, sobre a tua vida, sobre tudo isso que eu falei, porque não veio de mim, é a palavra dele, e que ela gere frutos na sua vida, tá? Que Deus te abençoe e que essa palavra de fato edifique a sua vida. Um beijo.